Boa noite a todos. Vamos então dar início a esta reunião da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, que presumivelmente será a última deste mandato. Um dos secretários da mesa faltou, de modo que eu gostava de propor, como fizemos na outra, que ocupasse este lugar o António Matos Moreira, se ele estiver disponível, se vocês concordarem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? António Matos, muito obrigado pela tua disponibilidade. Entretanto, recebemos um pedido de renúncia de uma senhora deputada do grupo do PPD-PSD, CDS-PP, mais Vila do Conde. É a Susana Carolina Barreto. Diz que por motivos pessoais vem comunicar que apresenta renúncia ao mandato para o qual foi eleita nas listas da coligação PPD-PSD, CDS-PP, mais Vila do Conde, conforme o artigo e tal. Portanto, está anotado o pedido de renúncia da Susana Carolina. Não havendo nada antes de darmos entrada no período de antes da ordem do dia, vamos então entrar neste primeiro ponto, período antes da ordem do dia. Tenho aqui uma série de documentos que deram entrada na mesa. O primeiro tem logo a ver com o elemento da nossa Assembleia de Freguesia que nos deixou recentemente, o mestre José Festas, e temos aqui 3 votos de pesar, um do grupo Isaac Braga, Nós Avançados Unidos, outro do PSD e outro do Partido Socialista. Por esta ordem, outra qualquer, mas talvez por esta, eu solicitava que lessem, por favor. Podemos começar pelo grupo Isaac Braga, Nós Avançados Unidos, o voto de pesar do mestre José Festas. Yolanda Castro, Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos. Boa noite a todos, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e seus secretários, excelentíssimo Presidente da Junta de Freguesia e restante membro do Executivo, caros colegas deputados desta Assembleia de Freguesia, caros elementos da comunicação social que aqui possam estar presentes, caros funcionários desta Junta de Freguesia e da execução de som e imagem, caros vilacondenses presentes que nos acompanham online. No passado dia 4 de maio, com 58 anos de idade, faleceu o mestre José Festas, vítima de um acidente vascular cerebral que o afetou em novembro de 2020 e do qual não foi possível a sua recuperação. Pescador desde tenra idade e vítima de um naufrágio que o marcou profundamente, dedicou os últimos 14 anos da sua vida à defesa dos pescadores e dos seus direitos. Ser pescador é muito mais do que saber navegar e apanhar peixe. O mar está entranhado no sangue desde a nascença e acompanha-nos ao longo do nosso percurso. Foi o mar e a preocupação pelas gentes do mar que moveram o mestre Festas a acompanhar e estar presente em todos os momentos que assim o tornaram necessário, fossem eles tragédias ou resoluções burocráticas. Membro desta Assembleia de Freguesia, o mestre José Festas procurou sempre ser parte integrante da busca de soluções que assolam a população de Vila do Conde. Não há palavras para descrever tamanha perda para aquela que é a maior comunidade pescatória do norte de Portugal e por isso nos estamos aqui profundamente desolados. Resta-nos prestar a nossa homenagem, endereçando a todos os familiares e amigos as nossas sentidas condolências neste momento tão doloroso. Assim, deliberamos aprovar o voto de pesar em memória dos mestres José Festas e pedimos que seja cumprido ainda um minuto de silêncio em sua memória. É esse sentido a proposta que o Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos, apresenta à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de pesar, transmitir este teor de voto de pesar junto dos familiares do mestre José Festas e ainda publicar este voto de pesar na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Muito obrigado, Sr. Deputada. De seguida, sobre o mesmo acontecimento, o falecimento do mestre José Festas, eu convidava o Sr. Deputado César da Costa para ler o voto de pesar do PSD.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia e seus secretários, Excelentíssimo Presidente de Junta e seu Executivo, caros membros da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, funcionários de Junta e técnicos de som, e a todo o público que nos assiste online, muito boa noite. José o Pescador era um homem do mar. Era um homem que amava a sua terra, estava sempre disponível para os seus pares. De trato simples, tinha o coração na boca e a alma de um visionário. Tornou-se grande referência da classe pescatória na região. Promoveu a segurança a bordo das embarcações de pesca e deu a voz a uma classe tantas vezes fustigada pela tragédia. O mestre José Festas, como era conhecido entre todos, serviu sempre com grande dedicação às gentes do mar, lutando incansavelmente pelas suas causas. Ousou criar uma associação de segurança na pesca e fez dela uma referência nacional. Sonhou com a construção de armazéns de Prestos para a sua comunidade e concretizou a construção do maior complexo de armazéns de Prestos. Partiu, deixando um grande legado para as gentes do mar. Que seja reconhecido o valor ao mestre José Festas e lhe seja reconhecido mérito por tudo quanto alcançou na Associação para o Maior de Segurança dos Homens do Mar, deixando um importante legado, quer para os que enfrentam diariamente as vicissitudes das tarefas pesqueiras, quer para quem sofre com as angústias de ficar em terra. A freguesia de Vila do Conde e as suas gentes ficaram mais pobres com a sua partida, pelo que é com grande sentimento e perda que se propõe um voto de pesar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos ouvir o voto de pesar do Partido Socialista. Deputado Fábio Faria. Boa noite a todos. Presidente de Mesa, Presidente de Junta, membros do Executivo, membros da Assembleia de Freguesia, vilacondenses que nos acompanham, funcionários da Junta de Freguesia, toda a equipa de staff que permitiu a realização desta Assembleia. Venho apresentar um voto de pesar em memória do mestre José Festas. No passado dia 4 de maio, perdemos uma das maiores, se não a maior, referência do setor da pesca e dos nossos homens do mar. Vila do Conde, o país, perde José Marques Festas, com 58 anos, conhecido por todos como Mestre Festas, Presidente da Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar. Todas as palavras serão sempre poucas para descrever e fazer jus a um homem como o Mestre José Festas foi. A notícia do seu falecimento foi recebida por todos com profundo pesar. É difícil descrever, não porque não tínhamos todas as razões para isso, mas fundamentalmente porque é impossível falarmos dele sem falarmos da pessoa, do colega, do ser humano, do mestre pescador, do defensor da sua classe, da sua inabalável força interior e reivindicativa que o caracterizava, da sua missão, da sua simplicidade, da sua coragem e dedicação e do seu trabalho incansável. Recordo-me de ver o mestre José Festas na linha da frente na defesa dos pescadores. Recordo-me das vezes em que os naufrágios ocorriam e o mestre Festas encontrava-se junto das autoridades para que todas as medidas de busca e salvamento fossem asseguradas. Recordo-me de ver o mestre Festas junto das famílias vítimas desses naufrágios. O seu apoio, a sua solidariedade e o seu afeto eram um porto de abrigo. Há um antes e há um depois do mestre Festas no que à segurança dos homens do mar diz respeito e no reconhecimento do valor dos pescadores e do setor pela sociedade num todo, pelo próprio país, pelos nossos governos e autoridades. Este trabalho foi reconhecido por diversas vezes e com muitos méritos. Teve a oportunidade de assistir a isto tudo com vida. Ele, a sua família e aqueles com ele privaram. Uma vida dedicada aos outros, uma vida dedicada a uma causa maior que terá sempre o seu nome e a sua obra associada. Temos esse dever, também aqui hoje, de manifestar o nosso profundo pesar em memória de uma pessoa que fez parte das nossas vidas e também da vida dos vilacondenses, também a partir desta Assembleia de Freguesia,
órgão do qual fez parte e que muito nos honrou com a sua presença e participação. Perante também a perda, a Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, reunida em 25 de junho de 2021, manifesta um sentido de voto de pesar, apresentando a todos os familiares e amigos, em particular à sua mulher e filhos, expressando as mais sentidas condolências e a expressão da mais profunda solidariedade. Pelos eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia, Fábio Faria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre estes 3 votos de pesar, alguém deseja usar a palavra? Visto que não, eu propunha, como é habitual, fundíssemos os 3 votos num só. Alguém se opõe? E que os votemos ao mesmo tempo, em simultâneo. Ninguém tem nada a opor? Vamos então proceder à votação dos votos de pesar em memória do mestre José Festas, grande figura da pesca, grande figura de Vila do Conde e nosso colega aqui nesta Assembleia de Freguesia. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então, em memória do mestre José Festas, respeitar 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Prosseguimos o período antes da ordem do dia, apresentando um voto de louvor ao professor António Ventura Pinto. O voto é proposto pelo grupo Isaac Braga. Nós avançamos unidos. Yolanda Castro, Isaac Braga, nós avançamos unidos. Boa noite. O grupo Isaac Braga, nós avançamos unidos, vem apresentar um voto de louvor ao diretor do agrupamento de escolas Frei João de Vila do Conde, António Ventura dos Santos Pinto, que iniciou funções de administração e gestão a 23 de agosto de 1995 por um período de 26 anos ininterruptos. O grupo Isaac Braga, nós avançamos unidos, reconhece que o diretor do agrupamento das escolas Frei João de Vila do Conde, António Ventura dos Santos Pinto, marcou de forma relevante a vida e história deste agrupamento, contributo de forma ímpar para a criação das estruturas de que dispõe o agrupamento atualmente, nomeadamente constituição do agrupamento em 2003, inauguração dos centros escolares de Bento Freitas e Violetas, inauguração das obras de requalificação da Escola Básica Frei João, a 26 de março de 2015. Este grupo reconhece ainda o seu contributo para a distinção do agrupamento de escolas Frei João de Vila do Conde no contexto do ensino público vilacondense, nomeadamente com a medalha de mérito atribuída pelo município ao agrupamento em 2008, entrega de mais de 2.000 diplomas de quadro de valor e excelência aos alunos da Escola Básica Frei João, assinatura do contrato de autonomia com o Ministério da Educação em 2013. Queremos aqui enaltecer a afirmação do professor António Ventura Pinto, através do exercício de funções em estruturas educativas de âmbito nacional. Presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Dirigentes Escolares entre 2014 e 2018, membro da direção da Associação Nacional de Dirigentes Escolares desde 2018, membro do Conselho das Escolas, órgão consultivo do Ministério da Educação desde 2010, membro da Comissão Permanente do Conselho das Escolas desde 2014. O Grupo Isaac Braga, nós avançamos unidos, deseja as maiores felicidades e sucesso ao professor António Ventura Pinto nesta nova etapa do seu percurso profissional. É esse o sentido da proposta que o Grupo Isaac Braga, nós avançamos unidos, apresenta à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que lhe libere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor junto do professor António Ventura dos Santos Pinto e ainda publicar este voto de louvor na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre este voto de louvor, alguém deseja usar a palavra? Visto que não, passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Mais um voto de louvor do Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos, desta vez dedicado ao Ginásio Clube Vila Condense. Boa noite. Paula Silva, Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e seus secretários, Excelentíssimo Sr. Presidente de Junta de Freguesia e restantes membros do Executivo, Excelentíssimos colegas deputados desta Assembleia de Freguesia, caros elementos da comunicação social que aqui se possam encontrar, caros funcionários desta Junta de Freguesia e da execução do som e imagem, caros vilacondenses que estejam a acompanhar online. Voto de louvor, Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos. Ginásio Clube Vila Condense. O Ginásio Clube Vila Condense completou 58 anos da sua longa e exitosa existência. É um clube por onde passaram muitos vilacondenses na prática das mais diversas modalidades desportivas. Modalidades essas que levaram a cidade de Vila do Conde a ser conhecida tanto a nível nacional, mas também a nível internacional. Tal é a qualidade dos seus atletas, treinadores e restante staff. Não se pode falar no Ginásio Clube Vila Condense sem nos vir à memória um nome incontornável, tanto do clube como da nossa cidade, que é o seu presidente, o Sr. Eduardo Pinto. Homem afável, generoso, mas acima de tudo um grande dirigente esportivo. A Assembleia de Freguesia deseja ao Ginásio Clube Vila Condense e a todo o seu staff a continuação de uma excelente época de 2020-2021 e deseja em particular ao seu presidente, Sr. Eduardo Pinto, votos de muita saúde e continuação de um excelente trabalho. É nesse sentido de proposta que o Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos, apresenta à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor junto ao Ginásio Clube Vila Condense e publicar este voto de louvor na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre este voto de louvor ao Ginásio Clube Vila Condense, alguém deseja usar a palavra? Não? Passamos então à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos a uma declaração do Partido Socialista. Fábio Faria, Partido Socialista. Marcamos hoje presença naquela que será, o que tudo indica, a última Assembleia de Freguesia do presente mandato. É a última do mandato e também é a minha última participação neste órgão autárquico. Como sabem, tive a honra de poder fazer parte e de participar num projeto de desenvolvimento para a minha cidade e para a minha comunidade ao longo destes últimos anos. Comecei no mandato de 2009 a 2013 como membro desta Assembleia de Freguesia de Vila do Conde e depois numa condição diferente, com outras responsabilidades, como membro do Executivo da Junta de Freguesia no mandato de 2013 a 2017. E neste último, com todos vós aqui presentes, novamente como membro da Assembleia de Freguesia. Em todos estes momentos, o que sempre me guiou, o que sempre me motivou, foram as pessoas. As pessoas que cresceram, que vivem e trabalham em Vila do Conde, foi poder servir e ajudar as pessoas e os setores que mais precisam. Foi poder contribuir com novas ideias e projetos para a afirmação de Vila do Conde. Permitam-me, por isso, alguns agradecimentos e algumas breves considerações. O primeiro agradecimento é a todos os vilacondenses que há 4 anos acreditaram e manifestaram a sua confiança neste projeto e no projeto do PS para Vila do Conde. Foi gratificante, ainda que numa circunstância diferente, mas não menor, poder representá-los, dar voz aos seus anseios e encaminhar muitos dos seus pedidos para as entidades e autoridades competentes. Em segundo lugar, uma palavra especial aos eleitos desta Assembleia de Freguesia que aqui estão, mas em particular aos eleitos do PS. A cada um e a cada uma
Muito obrigado. Obrigado pela vossa união e pela vossa solidariedade, pela vossa dedicação, pelo vosso empenho, pelo pensamento e pela reflexão que tivemos em cada reunião que promovemos sobre os acontecimentos que marcaram a vida na cidade nos últimos 4 anos e, sobretudo, pelo sentido de compromisso que todos tiveram durante este mandato que nos foi conferido e que soubemos levar até ao fim. Em terceiro lugar, um agradecimento muito especial também aos funcionários desta Junta de Freguesia de Vila do Conde, pelo seu cuidado, pela sua colaboração e pelo trabalho desenvolvido. São pessoas que garantem o normal funcionamento da Junta de Freguesia no seu dia-a-dia, mas que colaboram e ajudam na organização e preparação deste tipo de iniciativas e merecem ser reconhecidos pelo seu trabalho. Por último, uma palavra de consideração e reconhecimento a todas as forças vivas da nossa comunidade ao longo destes anos. Instituições, associações, paróquias, escolas, clubes com quem tivemos o prazer e a oportunidade de privar e colaborar e que disseram sempre presente e estiveram disponíveis às diversas solicitações e atividades que eram promovidas pela Junta de Freguesia. Esta ação conjunta, este trabalho em rede foi fundamental para responder a problemas e desafios comuns que tínhamos em Vila do Conde, tal como aconteceu mais recentemente no combate ao Covid-19. Tivemos e temos muita gente ainda a sofrer, pessoas que perderam seus familiares e amigos, pessoas que caíram numa situação de desemprego ou precariedade no trabalho, empresas que tiveram de despedir ou fechar portas durante estes meses. Feitos estes agradecimentos e estas considerações, também é tempo de retirar algumas conclusões. Em fim de mandato, importa, por isso, fazer uma análise e retirar conclusões sobre aquilo que foi o trabalho desenvolvido. Cabe aos eleitos em funções executivas apresentarem os seus projetos e executarem-nos, gerindo orçamentos e cumprindo com as competências que lhes são conferidas por lei, e cabem aos eleitos em funções deliberativas, como é o nosso papel, sem orçamentos para gerir e sem espaço para desenvolver projetos, acompanhar e fiscalizar a ação do Executivo e deliberar sobre o cumprimento das suas funções. Fizemos-lo dentro e fora da Assembleia, sempre que necessário, sempre que se justificou. Nessa qualidade, o grupo de eleitos do PS na Assembleia de Freguesia cumpriu as suas funções e esteve à altura das suas responsabilidades. Essa responsabilidade começa ainda antes da tomada de posse deste Executivo, quando em 2017 deixamos a Junta de Freguesia sem qualquer dívida e com um saldo positivo para permitir fazer não só face às despesas correntes, mas também para definir novos apoios às pessoas e às associações e também para promover novas atividades para todos. Fizemos-lo quando lançamos o primeiro orçamento participativo na cidade, primeiro dedicado às associações sem fins lucrativos e depois aos mais novos em cada escola do ensino básico. Fizemos-lo a cada encontro de conversas com saúde, encontros multiculturais, quer nas escolas, quer nos auditórios da cidade, levando temas sobre a saúde e sensibilizando as pessoas a tomar hábitos de vida saudáveis. Fizemos-los também quando lançamos a Rota de Pescador, com o intuito de preservar a ligação identitária e cultural de Vila do Conde à pesca e aos seus pescadores, que tem no lugar das Caxinas e Poça da Barca a maior comunidade pescatória do país e, ao mesmo tempo, de dar a conhecer ao país e ao mundo a nossa cultura e as nossas gentes do mar. E fizemos isto em parceria com o Instituto Politécnico do Porto, num projeto inovador a título turístico e cultural. O PS esteve, por isso, à altura das suas responsabilidades também no decorrer deste mandato. Esteve à altura quando se voluntariou para defender a manutenção do GIP. Numa altura em que o GIP seria fechado, nós fizemos questão de enviar também e participar numa declaração enviada ao IFP de apelo à continuidade do Gabinete de Inserção Profissional aqui na Junta de Freguesia. Só quem nunca utilizou o serviço do GIP é que não pode ter ideia nenhuma da sua importância. Cumprimos também de forma exemplar as nossas funções quando solicitamos uma participação na consulta sobre a revisão do Plano Diretor Municipal. Mesmo quando divergimos, fizemos-lo sempre de forma elevada e urbana, ainda que assertiva em alguns momentos. Dissemos que a Junta, muito antes até deste conflito com a Câmara Municipal, que deveria assumir o desafio de ter novas competências e até ir mais além numa negociação das mesmas com a Câmara Municipal. Fizemos-lo porque acreditamos na descentralização de competências, porque a Junta é o órgão de poder mais próximo do cidadão e que precisa de mais recursos humanos e financeiros para resolver esses problemas. Estamos a falar desde pequenas reparações da via pública até a ambição de assumir novas responsabilidades, seja na gestão de espaços polidesportivos, seja na gestão dos equipamentos sociais para os mais novos, que tanta falta fazem à vida das famílias. Não precisa de aguardar pela elaboração de uma nova lei para agir em conformidade. Não é pelo caminho ser mais difícil que não deve ser percorrido, sobretudo quando a meta é tão importante para o dia-a-dia das pessoas. E de forma elevada, não deixamos de apontar caminhos e soluções.
Reconheço a continuidade feita de muitos dos projetos anteriores e na definição de novas iniciativas, mas enquanto vilacondense, espero mais. Espero mais por natureza, porque o trabalho de desenvolvimento da nossa terra não começa nem termina no mandato e ele é feito de forma progressiva e permanente. E há muitos desafios pelos quais é preciso lutar. Ainda há dias vimos o estado em que ficou a Rua da Alegria como intempérie. Não foi a primeira vez. A Poça da Barca precisa de obras e melhoramentos, quer na gestão da drenagem e escoamento de águas pluviais, quer na manutenção das suas estradas e passeios. Caxinas está a ver nascer uma nova obra na Avenida Cidade de Guimarães, da qual muito falamos. Não está em causa a mais-valia ou o benefício deste equipamento que tardava, mas está em causa a necessidade do aumento da capacidade de estacionamento, que se vai fazer sentir a quando a realização dos eventos de maior dimensão e que hoje já existe a quando a época balnear. E quando falamos em obra, devemos ter presente as necessidades das populações, mas também a nossa história e a nossa identidade. Hoje faz falta um museu ou vários núcleos museológicos ou até espaços culturais que mostrem a quem nos visita o que é ser caxineiro, o que é mulher caxineira, qual é a nossa ligação ao mar, o nosso passado e o orgulho das nossas raízes. Esta história, sabemos, também se faz de presente. Temos várias instituições centenárias no campo social, desportivo e recreativo. É preciso olhar para elas como parceiros na afirmação de Vila do Conde no contexto nacional e internacional. Mas também quando olhamos para o outro lado da cidade, da linha do metro para Nascente, existe hoje falta de equipamentos sociais e de lazer e de proximidade com as populações. A Junta tem a oportunidade, em articulação com as entidades competentes, de criar novas dinâmicas e novos espaços naquela área. E quando falamos em população, falamos em habitação. Existe hoje a necessidade urgente de criar uma nova forma de habitação. Habitação para os mais jovens, para os casais que querem constituir família ou que já têm família constituída e não conseguem avançar com a compra ou arrendamento de um imóvel pelos preços de mercado. Há todo um conjunto de novos desafios que nos fazem esperar mais, alcançar mais. Pela positiva, não contra ninguém, mas por um propósito bem claro. E esse propósito, para mim, para nós, Partido Socialista, sempre foi e será Vila do Conde e as suas gentes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Prosseguimos um período antes da ordem do dia, apresentando mais um voto de louvor do Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos. Desta feita é um voto de louvor à futebolista vilacondense Edith Fernandes. Paula Silva, Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos. O Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos, propõe um voto de louvor à futebolista vilacondense Edith Fernandes. A futebolista vilacondense Edith Fernandes colocou um ponto final à sua vasta e recheada carreira de futebolista aos 41 anos de idade. Edith levou o futebol feminino português a vários pontos do mundo. A craque vilacondense respira futebol desde tenra idade e garante que vai continuar ligada à modalidade no futuro. Foram 132 internacionalizações e 39 golos pela seleção nacional. Na sua vasta carreira, foi várias vezes campeã nacional e representou clubes como Boa Vista, 10 de dezembro, Valadares, Sporting de Braga e Futebol Benfica, ou as equipas espanholas do Saragossa, o Elva, Mérida e Atlético de Madrid, entre outras. A Assembleia de Freguesia de Vila do Conde tem a agradecer à atleta o seu trajeto desportivo, o qual levou a nossa cidade a vários cantos do mundo, e deseja-lhe no futuro os maiores sucessos pessoais e desportivos. É esse o sentido da proposta que o Grupo Isaac Braga Nós Avançamos Unidos apresenta à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor junto da Edith Fernandes e publicar este voto de louvor na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sobre este voto de louvor, alguém deseja usar a palavra? Não? Passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Mais um voto de louvor de Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos, sobre a equipa de futebol feminino do Rio Ave. É Paula Silva novamente, faz favor.
Paula Silva, Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos. O grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos propõe um voto de louvor à equipa de futebol feminino do Rio Ave. A equipa de futebol feminino do Rio Ave garantiu no domingo, dia 13 de junho, a subida à 2ª Divisão Nacional da modalidade, depois de vencer o Vitória de Guimarães por 3-1, após prolongamento. No final do tempo regulamentar, havia um empate a uma bola. No jogo da 2ª eliminatória da fase de subida da 3ª e da 2ª Divisão é disputada no campo sintético do Estádio Rio Ave. As futebolistas vilacondenses só se conseguiram impor 30 minutos do prolongamento. De salientar com a subida de divisão das nossas atletas, na próxima época haverá derby com o vizinho Varzim. A Assembleia de Freguesia parabeniza a época realizada pelas futebolistas vilacondenses e espera que a próxima época seja de sucesso tanto para o futebol feminino como para o masculino e que muito em breve regressemos à Primeira Liga do Futebol Nacional. É esse o sentido da proposta do Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos, apresenta à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor junto à equipa de futebol feminino do Rio Ave e publicar este voto de louvor na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre este voto de louvor, alguém deseja dar a palavra? Não, já agora ajuda-me. Eu penso que a equipa amanhã de manhã vai disputar a final com uma equipa mais a sul, de maneira que eu, em nome da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde e da Junta de Freguesia, daqui desejamos às meninas do Rio Ave que tragam, como a gente dizia antigamente, o caneco para Vila do Conde. E boa sorte. Vamos agora encerrar este período antes da ordem do dia com uma declaração política do Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos. Yolanda Castro, Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos. Desde o verão de 2017, Isaac Braga envolveu-se na política em prol de todos os vilacondenses. Para Isaac Braga, envolver-se na política não significou apenas tornar-se candidato a um cargo político, ao cargo de Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Isaac Braga demonstrou desde o primeiro momento que política, para ele, é muito mais que isso. O Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos, reconhece na política exercida por Isaac Braga uma missão especial: trabalhar para o bem comum, vendo nessa missão um dever de cristão. A política, quando exercida com generosidade, é a maior prova de amor ao próximo. Foi isso que o Grupo Isaac Braga, Nós Avançamos Unidos, e estamos certos que as demais forças políticas da nossa Assembleia de Freguesia e todos os vilacondenses viram, ao longo destes 4 anos, nas suas palavras e nos seus atos, como Presidente de Junta de Freguesia de Vila do Conde. Orgulhamos-nos de pertencer a um grupo que, em apenas 4 anos, criou, dinamizou e apoiou atividades e projetos que abrangeram os mais diversos públicos, projetos que foram desenhados em diálogo com a realidade das pessoas, dos vilacondenses, que procurou sempre atender, entregando à sua população os serviços que ela de facto necessita. Sempre focado na população, o Executivo, liderado por Isaac Braga, desenvolveu muitas ações e projetos nas mais diversas áreas. Projetos esses que abrangeram os mais diversos públicos na promoção de necessidades básicas que vão desde a alimentação, com o projeto Vila Social, ou ações como a distribuição contínua de cabazes alimentares a famílias. Na área da educação, desenvolveu projetos que vão desde a primeira infância, com as atividades de apoio às famílias no pré-escolar, ao apoio às atividades e cultura náuticas, como instrumento diferenciador de desenvolvimento de competência nas crianças e jovens em idade escolar, com o projeto Escola no Mar. Ações como o reconhecimento do mérito como incentivo ao estudo com os prémios Mérito Escolar. Com a formação prática, em contexto real de trabalho, da aproximação dos jovens à vida ativa, proporcionando formação prática da aproximação à vida ativa, a capacitação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho. Com a formação profissional, exemplo Renda de Belos, acolhendo ainda nas nossas instalações cidadãos desempregados que frequentam formação profissional com o Gabinete de Inserção Profissional, com as atividades de animação sociocultural, favorecendo os mecanismos de participação social dos cidadãos mais velhos através do programa Ludoativos,
promovendo ainda a cultura e o desporto através do incentivo ao associativismo cultural e recreativo, dinamizando concursos e atividades culturais, promovendo os encontros de artistas autodidatas. A boa política é uma prova de amor ao próximo. Isaac Braga é a prova de que é possível exercer política com e para pessoas. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Está encerrado o período antes de ordem de dia. Vamos continuar. Faz favor. Não tinha visto. Artur Bonfim, CDS. Em representação também do Mais Vila do Conde. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, caros elementos que as compõem, caros colegas deputados, a todos vós e a quem nos ouve, uma muito boa noite. Eu quase que fazia minhas as palavras aqui do colega Fábio Faria na hora da despedida. Também eu, será a última Assembleia que participo, dizendo que não é com tristeza, naturalmente, que deixamos este espaço. É, acima de tudo, com a alegria de um dever cumprido. E rodeado que estive sempre por esta camaradagem, por assim dizer, tão ilustre, quase que me sinto com o meu modesto 7º ano um insignificante orador. Recebi ali, como todos nós, um bilro. Membro da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, 2017-2021. Isto tocou-me e inspirou-me a cá vir falar. Porque o CDS, na pessoa do Artur Bonfim, nunca foi ingrato. Também nesta hora de despedida, nesta última Assembleia, porque não farei mais parte também, aconteça o que acontecer, quero dizer-lhe, Sr. Presidente desta Junta de Freguesia, Isaac Braga, o seguinte. Sou presidente de duas instituições, que é o Rancho da Praça, e presidente da Comissão do Culto do Socorro desde 1982, curiosamente. E quero deixar aqui este testemunho de que, não foi só agora, é verdade, já de anteriores executivos, senti sempre essa colaboração e essa ajuda quando necessária. Mas reconheço e agradeço, em meu nome, de todos aqueles que me acompanham nesse associativismo, que a Junta de Freguesia, de facto, colaborou, ajudou, sempre que foi necessário e sempre que da vossa ajuda eu precisei em nome da direção do Socorro do Rancho da Praça. Isto para falar sobre o associativismo. O associativismo, como eu e muitos de vós que aqui estáis participam, revejo-me muito na Junta de Freguesia, porque é quase que a primeira alavanca a quem nós nos dirigimos naqueles momentos mais difíceis. É verdade isto. Porque costuma-se dizer que há muita papelada às vezes para chegar a um resultado, e a Junta de Freguesia, a honra lhe seja feita, sempre soube tratar as associações que me envolvi com respeito, com dignidade. Quem quer que venha a seguir, espero, sinceramente, que o associativismo não seja marginalizado, que o associativismo
as instituições, as associações, sejam cada vez mais acarinhadas. Porque, como tantas vezes digo no palco, ou seja onde for, um rancho, uma instituição qualquer é a alma de um povo. E é essa alma que nós levamos. E com ela levamos as nossas tradições, as nossas raízes. Vila do Conde é conhecida através dessas suas instituições. E se nós não temos, porque eu também conheço muitas juntas que não têm essa capacidade, mas têm esse dever, se não puder dar 10, dá 5. Portanto, o apelo que eu deixo aqui é que a junta de freguesia, as juntas de freguesia, neste caso concreto a de Vila do Conde, sempre que possa, continue a ajudar, esteja presente, e o senhor tem estado. Isto não é um voto de louvor, é um agradecimento por aquilo que o senhor fez neste mandato para com as instituições que eu represento e porque sei de outras que também se socorreram de si, ou da Junta de Freguesia. A todos vós, muito obrigado e quem quer que venha, que sinta sempre como lema Vila do Conde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de encerrar, agora sim, de uma forma definitiva, o ponto, alguém quer usar a palavra? Pronto, encerramos então o período antes da ordem do dia e passamos para o ponto 2 da ordem de trabalhos, período da ordem do dia. A linha A, deliberar sobre a ata da sua reunião em sessão ordinária de 27 de abril de 2021. Alguém quer usar a palavra sobre isto? Não? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 3 abstenções. Passamos ao ponto B do período da ordem do dia. Deliberar sobre a proposta da Junta de Freguesia sobre o regulamento de atribuição de mérito escolar aplicável aos estabelecimentos escolares públicos da Freguesia de Vila do Conde do 5º ao 12º ano de escolaridade, tendo por referência o ano letivo de 2020-2021. Sr. Presidente da Junta, faz favor. Sr. Presidente, boa noite a todos. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Dr. Francisco Mesquita, Srs. Secretários, o Caro Executivo aqui presente, caros deputados da Assembleia de Freguesia, aos colaboradores da Junta de Freguesia de Vila do Conde e aos vilacondenses que nos seguem através das redes sociais. Como é habitual, nesta Assembleia de junho, é trazida esta proposta de regulamento, portanto, da atribuição do mérito escolar. O que trazemos no seguimento dos anos anteriores, portanto, verifica-se aqui que procuramos continuar a encorajar aqueles que conseguiram atingir a excelência durante o seu percurso escolar e quando nós conseguimos reconhecer a excelência, estamos a dar àqueles que ainda não a conseguiram o caminho ou o incentivo para lá chegar. Como tem sido também a nossa forma de apresentar, apresentamos aqui, transformando os valores que estão associados por ano escolar, que de forma simbólica, e aqui mantemos a natureza em material de cariz educativo, que também tem sido recepcionado pela comunidade escolar, e, portanto, o regulamento é um regulamento que tem vindo efetivamente a ser trazido e, nas suas cláusulas gerais, apresenta-se particularmente semelhante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente de Junta. Sobre este ponto, alguém deseja usar a palavra? Deputado António Pinheiro, faz favor. Boa noite a todos. António Pinheiro, Partido Socialista. O cumprimento institucional habitual de início. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Junta, Excelentíssimo Executivo, caros colegas deputados da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. Um abraço em especial ao Fernando, que está ali atrás, e que é o funcionário da Junta que hoje representa toda essa mole humana que desempenha os seus serviços em função
da freguesia e em função dos vilacondenses, também à equipa de som que está lá atrás, às pessoas todas que designamos habitualmente por staff e que tornam possível que estas reuniões se realizem com toda a dignidade. Não posso também deixar de cumprimentar, como todos o fizeram e muito bem, os vilacondenses que nos assistem em casa, tendo eu a esperança que sejam muitos, pese embora tenhamos a nosso desfavor o facto de a reunião começar às 20h30 e, portanto, ser hora de jantar para muitos vilacondenses, o que naturalmente não ajuda. Valha-nos que hoje não há jogo do Euro 2020 em 2021 e, portanto, haverá um bocadinho mais de disponibilidade. Sr. Presidente, vou-lhe pedir aqui alguma latitude para algumas considerações que gostaria de fazer. É não com pena, não com tristeza, mas com um sentido de normalidade, mas ainda assim toca que alguns destes membros que partilharam este mandato comigo na Assembleia de Freguesia não sejam sequer candidatos no próximo ato eletivo e não venham a estar nesta Assembleia de Freguesia de novo no próximo mandato. Eu, relativamente a mim, já esclareci aquilo que havia a esclarecer há alguns tempos atrás, creio que há 2 Assembleias atrás, mas de todo modo é pena que elementos que participam, elementos que dão de si o seu melhor, elementos com os quais nem sempre nós concordamos, não me refiro naturalmente ao Fábio, mas refiro-me, por exemplo, ali ao Sr. Artur Bonfim, mas que fomos sempre discordando com respeito e com elevação, e é pena que membros que emprestam esta beleza à Assembleia, e as Assembleias devem ser feitas de concordância, mas também de dicotomia, porque o país e a freguesia e os concelhos só avançam com discussão. É pena que se vão embora. De todo modo, vou-vos dizer aquilo que sinto relativamente a mim e vou-vos dizer com toda a sinceridade para todos os que nos possam estar a ouvir. Infelizmente não há insubstituíveis. Eu não sou, ninguém é. O exercício do mandato é efetivamente uma honra, mas eu tenho esperança que quem venha a seguir a mim seja melhor que aquilo que eu fui, faça mais pela freguesia, seja efetivamente um agente de progresso e de modernidade, que é aquilo que nós precisamos. Continuando, não deixo de reconhecer que esta Assembleia se realiza em circunstâncias que são um bocadinho mais estranhas que todas as anteriores. Há aqui, e eu não posso fugir a esse registro, há aqui alguma definição política que existiu e evolução que existiu relativamente a outras Assembleias. Evidentemente, eu sou do Partido Socialista e sou uma pessoa extraordinariamente responsável e extraordinariamente respeitosa de todas as candidaturas. Não deve haver ninguém, não acredito, em candidatura alguma, em força política alguma, que tenha tido da minha parte qualquer comportamento de desrespeito ou de comportamento mais inapropriado que não fosse o comportamento próprio da dicotomia da Assembleia de Freguesia. E, portanto, havendo esta definição ou havendo esta evolução, eu sinto-me obrigado, sinceramente, a ser um bocadinho mais comedido e um bocadinho mais contido naquilo que vos vou transmitir. Eu não serei candidato. Tenho obrigação de contribuir para que estas próximas eleições não se transformem num exercício de populismo nem numa procissão do que quer que seja. Eu estou cá para discutir os problemas, para procurar as causas e para procurar a resolução. Não estou cá para outra coisa qualquer. E há, como os senhores sabem, não aqui, mas fora desta casa, a tentação de transformar o exercício do mandato que nos é conferido em nome do povo numa posição, numa entronização, muitas das vezes à custa do dinheiro dos próprios contribuintes, e eu recuso-me a entrar por esse caminho. E, portanto, não o farei, e porque não o farei, ponderei muito inicialmente se faria uma declaração política, depois optei por não o fazer, porque julgo que poderia dar um sinal errado, seja a que parte for, e não contribuir para que a discussão se faça com elevação. Nas próximas eleições eu irei discutir enquanto eleitor, enquanto membro do povo, que todos somos, independentemente de estarmos aqui também sentados a representá-lo, é nessa condição que o farei. E já agora esclareço, porque é muito importante, ao contrário daquilo que se passou há 4 anos com 3 ou 4 pessoas, das quais eu sinceramente não esperava, eu estarei
onde sempre estive. Que não haja dúvidas absolutamente nenhumas relativamente a isto. Estarei onde sempre estive, com o respeito por todas as pessoas e por todas as candidaturas. Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, destacar que isto que hoje nos traz aqui, que hoje a Junta de Freguesia nos traz aqui à discussão, representa, e já o dissemos à Junta de Freguesia, o correto exercício de um mandato. Normalmente, no início de um mandato, quando se troca entre o poder que estava sob a égide de uma determinada força política e se passa para outra força política, a tentação é imediata. Quem vem diz, isto estava tudo desorganizado, não tínhamos dinheiro, isto era o caos, há essa tentação. Isto é tudo para deitar fora, vamos fazer umas auditorias, vamos fazer 30 por uma linha, como diz o povo. A Junta de Freguesia, que nos sucedeu, e que eu já disse ao Sr. Presidente diversas vezes, que não entrou propriamente com o pé direito, a determinada altura, de facto, atalhou o caminho e percebeu que tinha no Partido Socialista alguém que era um parceiro, que não era um opositor, no sentido de estar na Assembleia de Freguesia a procurar fazer a oposição à Junta de Freguesia apenas e só pelo voto. Não foi essa a oposição que fizemos. E, portanto, aqui na Assembleia de Freguesia, divergimos, mas nunca pusemos em causa o exercício legítimo e democrático da Junta que nos foi eleita, nunca o fizemos e, portanto, vimos sempre com bons olhos que este bom exemplo que os senhores deram fosse sempre relevado nas nossas intervenções. E este bom exemplo, o que é? É não terem usado propriamente do discurso que eu referi há bocadinho e é terem tido a capacidade e a hombridade de pegar naquilo que era bem feito e que vinha de trás e continuar, seguramente dando-lhe um cunho próprio, mas continuar. E assumir na Assembleia de Freguesia, como ouvi diversas vezes o Sr. Presidente da Junta a dizer, este é um projeto que vem de trás ao qual nós demos um cunho próprio. É dos mais elementares respeitos pela democracia que pode existir, que é alguém que está no poder ter a capacidade de dizer eu dei o cunho próprio, mas aproveitei aquilo que vem de trás. Aliás, a democracia, o exercício da democracia não é um no poder e outro na oposição. O contributo de todos é efetivamente fundamental para que as coisas corram bem. E, portanto, enaltecemos no passado esse vosso comportamento, esta que é seguramente a minha última Assembleia, nesta que é seguramente a minha última Assembleia, não o poderia deixar de fazer. E também o faço porque nós temos um orgulho natural no regulamento do mérito escolar. Como tantos outros projetos no passado, fomos os primeiros a lançá-lo. Não precisamos, enfim, alguém tem que ser o primeiro e os seus foram os primeiros a fazerem outras coisas, não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas durante anos, pese embora houvesse um grande reconhecimento relativamente à comunidade escolar, e até pese embora houvesse uma ou outra cerimónia relacionada com o tema, de uma forma tão abrangente e tão direcionada para o ensino público, não havia nada que compensasse adequadamente o mérito de uma comunidade escolar. E o mérito de uma comunidade escolar não é dar um prémio a um ou dois ou três alunos. É uma comunidade escolar, é isso mesmo. São alunos do 5º, aqui representados neste regulamento, ao 12º ano. São alunos que representam realidades socioeconómicas completamente diferentes. São alunos que andam em agrupamentos e em estabelecimentos escolares diferentes. E, portanto, havia efetivamente que haver um instrumento mais abrangente, que é sempre naturalmente simbólico, que não chega, evidentemente que não chega, mas que efetivamente representava o reconhecimento de um poder público e o reconhecimento do trabalho de toda essa comunidade. Ora, quando nós instituímos este regulamento, ele foi, efetivamente, um sucesso e as pessoas sentiram isso. A comunidade escolar sentiu isso. Era um regulamento? É não. É um regulamento que faz, de facto, falta à comunidade escolar vilacondense. Convirá perpetuá-lo. E, portanto, quando os senhores lhe deram seguimento, é evidente que nós, com orgulho, registamos esse facto. E, portanto, Sr. Presidente, medindo as palavras com todo o cuidado, conforme vos referi há bocadinho, não podia deixar de fazer essa referência à Junta de Freguesia e ao seu Executivo, porque esse passo que vocês deram, de conseguir seguir os projetos que os outros deixaram ficar, naturalmente dando um cunho próprio, é um passo exigente
muito exigente para esta democracia e para esta liberdade de expressão que hoje nós temos, que faz-se apenas com base no combate, na luta, no insulto, no desrespeito. Nós temos que dar o exemplo precisamente contrário, e daí eu perder tanto tempo a dizer-vos isso. Finalmente, sempre com todo o cuidado, nós, apesar destas considerações, que são considerações um bocadinho mais, enfim, de natureza pessoal e menos de natureza técnica, aliás, são só de natureza pessoal, não são de natureza técnica, não deixamos de analisar o documento tecnicamente. A nossa responsabilidade enquanto eleitos da Assembleia de Freguesia não é só fazer grandes proclamações, é também olhar para aquilo que nos é apresentado e termos um juízo crítico relativamente àquilo que nos é apresentado. Nós mantemos uma discordância relativamente ao regulamento, mas compreendemos, é legítimo. Nós achamos que o prémio deveria ser em dinheiro e não em espécie, com o valor, ainda que simbólico e aproximado àquele que nós achávamos que devia ser em dinheiro, mas consideramos legítimo, achamos uma boa solução, achamos que a nossa é melhor. E essa discordância tem hoje de novo que ficar aqui expressa. Depois, queremos que há só um pequeno lapso no regulamento, que está na cláusula 9ª, no número 2. Os senhores referem que os encargos financeiros estão considerados no orçamento da Freguesia de Vila do Conde para o ano de 2020. É naturalmente o ano de 2021. Eu acho que deveria ficar plasmada essa correção, ficar essa correção na ata. Não enferma de qualquer gravidade, naturalmente. É uma falha, só falha quem trabalha. Nós também falhamos quando exercemos o nosso mandato nas vossas exatas funções, sabemos o que isso é. Não há seres insubstituíveis e também não há seres infalíveis e, portanto, e ainda por cima com falhas desta natureza, não é propriamente relevante aquilo que sucedeu. E pronto, Sr. Presidente, para já é tudo. Obrigado pela latitude. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Sobre este ponto, mais alguém deseja usar a palavra? Vamos então passar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. A fechar o período da ordem do dia, exatamente a ordem do dia, a linha C, apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre o estado da prossecução das grandes opções do plano para 2021 até à presente data. Sr. Presidente da Junta, faz favor. Perdão, estava sem som. Agradeço então, Sr. Presidente, a palavra que me passa. Dizer que nós temos a falar daqui de maio e junho, uma vez que tivemos relativamente há pouco tempo uma Assembleia de Freguesia, mas queríamos, neste período, portanto, aqui, salientar alguns aspectos que foram importantes. Há bocadinho o Sr. Artur Bonfim disse uma coisa que nós temos que dizer, ou melhor, que eu tenho que chamar a mim e aqui ao Executivo que me acompanha, que de facto às vezes há muita burocracia e muitos papéis para chegar a algum sítio. E um dos momentos que aqui se apresentam, que é o projeto Mochila Solidária. Este é um projeto trabalhado na Escola José Régio por uma turma que tinha solicitado a mais que uma entidade apenas uma coisa muito simples, um transporte para meia dúzia de quilómetros. E, pois bem, já no limite do tempo da entrega, desta portanto, recolha que fizeram do material que foi enviado para a comunidade de Santo Tomé e Príncipe, apenas com telefonema e depois formalizado, porque também gostamos de o deixar escrito, a Junta de Freguesia, naturalmente, que fez aquilo que deveria fazer, dar uma resposta para que no dia seguinte se pudesse proceder a este transporte. E é nisso que nós nos revemos em muitos dos projetos, nesta proximidade, em que, tendo sempre, como digo, edificando justificado, a resposta não carece de meses de intervalo ou de ausência até de respostas.
Depois, vocês também tiveram e têm aí na vossa posse um livro que foi muito importante, chamado Conto e Dito, Pensamentos em Tempos de Pandemia. É um pequeno livro, mas que traduz todo o acompanhamento que foi feito durante esta pandemia pela Junta de Freguesia, voluntários, pelas forças políticas que se envolveram também neste compromisso, em que continuamos a ajudar pessoas. Não apenas no campo alimentar, mas alimentando a alma, a companhia de pessoas que não tinham quem o fizesse. E de uma forma com alguma audácia conseguimos trazer para um livro aquilo que é, e podem ver que está representado hoje aqui nas paredes desta sala, precisamente esse livro, estão os originais aqui. Tivemos também a honra do Sr. Presidente da Assembleia, do Sr. Presidente da República, fazer o prefácio. E depois de lhe enviado também o volume final, num cartão manuscrito, volta a dizer que são estas as atitudes que as autarquias, nomeadamente as autarquias locais e de proximidade, como é esta nossa Junta de Freguesia, o deve fazer e o deve continuar a fazer. Depois também, projeto de Conversas com Saúde, e volto aqui a dizer, como o Sr. Deputado disse, era um projeto, e disse também o Sr. Deputado Fábio Faria, que vinha do passado. Demos aqui, naturalmente, nos dias que vivemos, um cariz necessário, adequando ao tempo de pandemia, mas dizer que não nos limitamos a estar apenas na lateral. As pessoas que fizeram parte deste último que foi apresentado, estamos a falar da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Psicólogos, do ACESP, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, do Centro Hospitalar. Portanto, as pessoas também entenderam que, de facto, a Junta de Freguesia é um local, local físico e não físico, em que podem estar, que podem confiar e se sentem confortáveis em estarem connosco. Depois o projeto Escola no Mar, é um projeto que temos desde o primeiro ano, ele vai no segundo, temos estado presentes, tendo até há pouco tempo facultado todo o apoio logístico para que pudessem fazer um vídeo promocional e, quem sabe, para breve, uma escola também no Rio. Continuamos, também temos aqui o Dia Europeu do Vizinho, quisemos celebrar de uma forma simbólica, indo às nossas juntas de freguesias vizinhas, porque trabalhar em rede é fundamental. E ninguém trabalha, não somos uma ilha, somos de facto um conjunto de pessoas que, independentemente das fronteiras que estão determinadas, se trabalharmos com o mesmo propósito, que é servir Vila do Conde, todos os vilacondenses saem naturalmente mais fortalecidos, e é esta força que uma junta, que às vezes podem dizer difícil para uns, fáceis para outro trabalhar, que é uma junta da cidade, com características muito específicas. Mas é na nossa especificidade que conseguimos fazer a diferença, e aí tenho a certeza que o documento que aqui está traduz alguma dessa diferença que nós conseguimos implementar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém deseja usar a palavra? Faz favor. Anselmo Coelho, Partido Socialista. Boa noite a todos. Inicialmente, queria começar por cumprimentar na pessoa do Presidente da Mesa os seus secretários, na pessoa do Presidente desta Junta de Freguesia e do seu Executivo, caros e caros colegas deputados, caros e caras vilacondenses que nos estão a ouvir em casa. Queria, inicialmente, deixar algumas considerações daquilo que foram estes últimos 4 anos, se o Presidente da Mesa assim me permitir, e depois irei, de uma forma seguida, tocar nos pontos deste mesmo ponto. Começar por dizer que foram 4 anos atípicos, diferentes do habitual, mas acho que, acima de tudo, temos ilações positivas a retirar. Quando assumi o projeto político pelo Partido Socialista, assumi-o com convicção, com a vontade de dar o meu contributo enquanto jovem cidadão de Vila do Conde, por ter um olhar crítico pela nossa cidade, pela nossa comunidade.
fio sempre com esse compromisso, com o compromisso de corresponder aos desafios dos vilacondenses e de superar os desafios que pudessem aparecer. E aí tenho que dar aqui uma palavra aos meus caros colegas do Partido Socialista, desta Assembleia, que tiveram uma forma exemplar, como aqui já foi dito. Se existe alguma definição daquilo que é ser um autarca de freguesia, acho que é aqui nesta definição que nós podemos encontrar. O papel da oposição é tão importante quanto aquele que está no Executivo. E acho que o Partido Socialista cumpriu com o seu dever. Cumpriu, tivemos atentos, críticos, questionamos, concordámos em discordar e discordámos ao concordar, mas sempre com o olhar da nossa comunidade acima de tudo. Relativamente a este ponto da ordem do dia, eu queria questionar um ponto. Relativamente à vacinação de Covid-19, eu queria questionar, Presidente da Junta da Freguesia, a situação que ocorreu, porque tive acesso a informações e a notícias no qual foi negado a presença, ou a entrada, foi negada a entrada do próprio Presidente da Junta da Freguesia. E só confirmar-se, acho que é um erro bastante gravíssimo, tendo em conta que o Presidente da Junta da Freguesia tem toda a legitimidade, não só por questões institucionais, de entrar, tendo em conta também a sua profissão, a sua formação académica. Queria questioná-lo relativamente a esse ponto. E outro, e para finalizar aqui, dar aqui uma palavra relativamente à operação que ocorreu de censos 2021. Como aqui já sabem, tive a oportunidade de ser uma das pessoas, de ser um dos recenseadores da nossa freguesia, e no qual tenho que dar mais uma vez o meu voto de louvor à forma como este próprio Executivo lidou e apoiou, não tanto nesta casa aqui, como na delegação de Caxinas e Poça da Barca, no qual todos os operacionais desta casa, digamos assim, tiveram uma forma exemplar e deram um apoio muito significativo para que os censos pudessem ocorrer da maior das naturalidades. E era isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se quiser responder só no fim, vou ver se mais alguém quer usar a palavra. Então, faz favor, Sr. Deputado. António Pinheiro, Partido Socialista. Eu quero, essencialmente, para me despedir. Esta é seguramente a última vez que me dirigirei à Assembleia de Freguesia de Vila de Conde. Não tenciono regressar a esta autarquia local, seja em que posição for. Evidentemente que gosto muito de política e, portanto, não vos deveria espantar se em algum momento, em alguma outra posição, em alguma outra autarquia local, em algum outro lugar, eu pudesse querer emprestar o meu contributo à comunidade. Eu gosto muito de política, gosto desde muito novo, gosto muito de política, acho que a política, quando é bem feita, é efetivamente aquilo que altera a vida das pessoas e que melhora a vida das pessoas, e acho que na política deve estar quem tem, em primeiro lugar, a noção que estar na política significa servir os outros e não se servir a si. E, portanto, foi por aquilo que vi ao longo destes 4 anos, por aquilo que vi nos 4 anos anteriores em que fui membro da Junta, por aquilo que vi em todos os anos anteriores em que fui membro da Assembleia de Freguesia, encontrei aqui, naturalmente no Partido Socialista, mas em todas as outras forças políticas, pessoas que essencialmente eram dirigidas por esse mantra: servir os outros. Tenho, sinceramente, pena que noutros fóruns, noutras autarquias locais, essa não seja a regra. Tenho também pena
que nós mantenhamos políticos e mantenhamos, às vezes, na comunidade enganados, mantenhamos-nos a votar em políticos que excluem os outros e não percebem que na diversidade não há necessidade de excluir quem quer que seja. Pelo contrário. E se eu sou assim, evidentemente que vou sentir saudades. Evidentemente que todos vocês percebem que para mim é um gosto estar aqui, que eu não consigo distinguir a dignidade do mandato de quem o exerce de forma executiva ou de quem o exerce na oposição. Vocês percebem, sabem que eu tenho vontade de dar esse contributo, tive vontade de dar esse contributo e foi, portanto, com muita honra, com muito orgulho que me dirigi à Assembleia, no momento em que concordaram comigo, no momento em que divergi de vós, nos momentos mais tensos e mais quentes, sempre com todo o respeito, ainda que em alguns momentos perfeitamente assertivo e claro quanto à discordância de um conjunto de coisas que cá se passaram. Evidentemente que poderemos dizer, também é verdade, que na maior parte das situações nós acabamos por convergir e não divergimos. É verdade, sim senhor. De todo modo, nesta Assembleia houve respeito, houve dicotomia, houve possibilidade de discutir um conjunto de temas. Esse respeito, essa dicotomia, manteve-se para lá daquilo que é este exercício na Assembleia de Freguesia e eu gosto disto. Portanto, quero que fique registado. Eu gosto disto e, como gosto disto, foi efetivamente uma honra cá estar. Eu acho que não deve haver honra maior, pelo menos para as pessoas que têm a noção que aqui servem em primeiro lugar os outros e não se servem a si, não deve haver maior honra que ter essa oportunidade e, portanto, foi com muito orgulho que fui eleito pelos vilacondenses para o lugar que eles determinaram, que foi um lugar na oposição. Ao Sr. Presidente, estou convicto que nós teríamos feito melhor, mas pronto, passaram 4 anos, a vida é aquilo que é. E se há coisa que eu não quero aqui discutir, pelo menos dessa forma, é o juízo dos vilacondenses, que eu acho que há 4 anos se enganaram em muita coisa, mas espero que 4 anos depois efetivamente não se enganem. De todo modo, tenho todo o respeito e não tenho nenhum problema com o juízo deles. Eu costumo dizer que as primeiras eleições às quais concorri, perdi e fiquei imediatamente vacinado quanto àquilo que é a democracia eleitoral. À Junta de Freguesia, que cá está, e que previsivelmente continuará, deixarei apenas um recado final. No essencial da vossa atuação, vamos sempre procurar retirar tensão. Vamos trabalhar em prol daquilo que é a freguesia, em prol daquilo que é os vilacondenses. Virá aí um período extremamente difícil. Os próximos meses são extremamente difíceis. Há quem vá lutar contra uma máquina que tem outros meios. Publicidade paga, meios que ficam no limbo entre aquilo que é admissível e que não é admissível, meios que são pagos com o dinheiro dos contribuintes. Vai-se instalar aqui aquilo que é uma natural tensão, mas a seguir ao ato eleitoral, e a tensão não deixa de ser própria do ato eleitoral, a seguir ao ato eleitoral é preciso voltar a retirar isso tudo. E os senhores devem começar o próximo mandato de uma forma diferente daquilo que começaram o anterior. Olhar para a oposição como um aliado mesmo quando discorda e não propriamente como um inimigo quando discorda. Esse foi um erro tremendo na forma como vocês começaram o mandato em 2017. Felizmente depois o corrigiram e eu também não me custa reconhecer que o fizeram. E quanto a lema, peço desculpa, gosto de citar um político que não é vilacondense, mas que era um agregador de todos nós. Gosto de citar o falecido presidente da África do Sul, o Nelson Mandela, que toda a gente conhece de alguma maneira aquela que foi a sua história, que dizia algo que eu gosto de tentar praticar, embora seja substancialmente pior que ele. Aliás, sou infinitamente pior que ele. Que é, as coisas só são impossíveis até nós as conseguirmos realizar. Pensem nisso, façam isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Sr. Presidente da Junta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao Sr. Deputado Encer Coelho, que faz uma questão pertinente e que efetivamente até está abordado no caderno que foi entregue a todos os deputados, no dia 26 de maio, dirigi-me ao Centro de Vacinação de Vila do Conde, em funções oficiais, enquanto Presidente da Junta. Naturalmente, nunca deixo de ser enfermeiro, desde que acordo até que me deito, mas fui em funções oficiais, funções essas que foram comunicadas, portanto, ao ACES, à Senhora Diretora Executiva do ACES, da qual tinha o seu consentimento, e que visava apenas uma ação: acompanhar os trabalhos de vacinação, como é frequente desde o início deste mandato. Temos procurado, junto das unidades de saúde, quer da unidade hospitalar, quer das USFs da freguesia, perceber, seja antes da pandemia, ou naturalmente na pandemia, ou agora numa área tão responsável como é o caso da vacinação. Eu estive lá de manhã, porque, como sabe, trabalham por 2 grupos, e à tarde voltei para falar com a enfermeira responsável do turno da tarde e com a equipa médica que também estava de tarde. De manhã foi-me possibilitada a entrada, à tarde não me foi possibilitada essa entrada, entendendo, portanto, os senhores que estavam ao serviço da Câmara Municipal que tinham indicações expressas para que eu não pudesse entrar. Foi efetuada uma comunicação telefónica à minha frente, novamente com a Câmara Municipal, em que foi reiterado essa indisponibilidade para me poderem receber. Eu devo lembrar aqui que, ao abrigo dos estatutos dos eleitos locais, na sua, portanto, o artigo 5, à linha G, que estipula a livre circulação em lugares públicos de acesso condicionado, quando em exercício das respectivas funções, que não era mais do que aquilo que eu estava a fazer. Estava a representar os vilacondenses, preocupados com aquilo que é o processo de vacinação, disponibilizando sempre a nossa colaboração. Como sabem, a própria vacinação da gripe aconteceu pela primeira vez fora do estabelecimento dos centros de saúde, das USFs. Aconteceu nesta casa e, por isso, a nossa preocupação não é de hoje, não fomos em propaganda política, fomos apenas com um único intuito: saber em que modos estavam a decorrer a vacinação e de que forma a Junta de Freguesia poderia contribuir caso alguma situação assim fosse desejada. Apenas isso. Penso que respondi à sua questão. Penso que não me foi colocada outra questão. Só aproveito porque era no mesmo ponto, dizer aqui relativamente à informação financeira, porque não disse, mas posso dizer muito rapidamente, que relativamente à receita, portanto isto é informativo, estamos com uma execução de 42,2% e na despesa estamos com uma despesa de 34,1%, o que está, mais uma vez, aqui o equilíbrio financeiro das nossas contas. Eu passava, se calhar, ao Sr. Presidente, se alguém quer falar sobre esta questão financeira que eu não falei, se não, depois pedir-lhe só que me devolvesse a palavra também para poder deixar, naturalmente, uma mensagem final, por favor. Bem. Alguém deseja usar a palavra? Faz favor. Encer Coelho, Partido Socialista. Não, de facto, a explicação que o Sr. Presidente da Junta nos deu aqui é bastante elucidativa. Obrigado, Tazé. De modo, a forma como o desrespeito institucional da Câmara Municipal de Vila do Conde com a Junta de Freguesia permanece. Não vejo isto de outra forma, dado os últimos acontecimentos, nomeadamente a questão da Câmara fora de portas e os modos como ela assim se concretizou. E, de facto, deixa-me bastante entristecido o facto da própria Câmara Municipal não conseguir distinguir uma coisa da outra. E acredito genuinamente que essa deslocação ao centro de vacinação de Covid-19 foi meramente apenas para acompanhar esse processo, acompanhar os trabalhos, e nada melhor do que um próprio enfermeiro, enquanto de formação académica,
consegue ter um olhar diferente do todo o processo que esteja a decorrer. E por isso lamento imenso esta atitude da Câmara Municipal de Vila do Conde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais ninguém quer usar a palavra. Sr. Presidente da Junta, pode aproveitar. Para terminar, e muito breve, dizer que agradeço a todos que durante estas assembleias, esta provavelmente, como já foi dito aqui, será a última deste mandato, que de facto trabalhamos com respeito. Soubemos dar voz a quem tínhamos que dar voz, ouvir, acolher quando somos criticados, entender na crítica uma construção e trabalhar sempre na procura de melhorar aquilo que pode ser melhorado. Dizer que sempre, e o Executivo que me acompanha, sabe que eu preparo as Assembleias de Freguesia desde o primeiro momento, minuciosamente, e faço por respeito claro a este órgão deliberativo, porque é a minha função, quando interpelado, saber responder. Isso só sabe responder se estudarmos, se acompanharmos naturalmente, como faço todos os dias, o trabalho que esta Junta faz, mas há pormenores que temos que o fazer, por trazer cá, e desde a primeira altura que foi sempre a nossa vontade e o fizemos, trazer cá esta casa. Quero agradecer a todos, mais uma vez, a forma responsável como também lideraram os grupos parlamentares. Quero deixar uma palavra ao grupo Isaac Braga, que também me acompanhou aqui nesta Assembleia, e termino apenas com uma frase. Mais uma vez, o Horta Bonfim pagou neste bilro, e não foi à sorte que nós deixamos um bilro em cada cadeira. Um bilro sozinho não consegue fazer nada, mas todos juntos certamente conseguimos fazer coisas maravilhosas. E é isso que Vila do Conde precisa, é de pessoas que juntem bilros e trabalhemos, construímos, continuemos a construir o futuro dos vilacondenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente de Junta. Está encerrado o período da ordem do dia. Eu gostava de informar que o período 3, período depois da ordem do dia, é destinado ao público e não houve inscrições para o efeito. Antes de vos solicitar a aprovação da ata por minuta, gostava, em nome da mesa, de dirigir algumas palavras breves, naturalmente. Nesta que é, previsivelmente, a última sessão deste mandato autárquico 2017-2021. Gostávamos de prestar os nossos agradecimentos à Junta da Freguesia, ao Executivo da Junta, por tudo quanto fez em relação ao nosso apoio para que as coisas corressem bem. Aproveito e felicito a Junta, na pessoa do Sr. Presidente, pelo mandato que foi desenvolvido. Os parabéns. Dirijo-me aos membros da Assembleia de Freguesia, meus colegas, dizendo aos que voltam a candidatar-se, cada um nos seus projetos, que sejam felizes, que as coisas se desenvolvam a vosso contento e que, naturalmente, os vilacondenses depois irão decidir. Aos que não vão voltar a fazer, aos que não vão regressar no próximo mandato, porque não se vão candidatar, deixamos uma palavra de simpatia, de respeito e das maiores felicidades, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Em relação aos membros da Assembleia de Freguesia, não poderíamos encerrar sem aqui deixar uma palavra à família do Mestre José Festas, nosso colega neste mandato, dirigir-lhes um abraço solidário e dizer que, a todo momento, não esquecemos a sua participação nesta Assembleia e, naturalmente, nesta sessão, creio que lhe prestamos a homenagem mínima que lhe é devida. Gostava também de dirigir umas palavras aos funcionários que foram incansáveis, foram os braços, digamos, da Junta que nos ajudaram a que tudo isto se desenvolvesse. Muito obrigado a todos vocês, aos que estão aqui e aos que não estão presentes nesta Assembleia. Aos técnicos, aos vastos serviços técnicos que foram sendo postos ao serviço da Assembleia nas várias sessões, em todo o mandato. Gostava também de dirigir uma palavra à comunicação social, que sempre foi correta na apreciação das nossas sessões. E, finalmente, como é claro, um grande abraço aos vilacondenses.
A pandemia impediu que houvesse uma presença física em muitas das sessões. De qualquer maneira, abrimos a possibilidade de que as sessões fossem transmitidas e os vilacondenses que assim o entendessem pudessem presenciar, pois é para os vilacondenses, foi pelos vilacondenses que fomos eleitos e é para os vilacondenses que trabalhamos ao longo destes 4 anos. Senhores membros da Assembleia, as mesas funcionam quando a Assembleia funciona em bloco, em conjunto. E, portanto, como isso se verificou neste mandato, mais não nos resta do que vos agradecer pela colaboração que sempre deram ao longo do mandato e por nos terem facilitado o nosso trabalho, de modo que as coisas sempre tenham corrido da melhor maneira. Finalmente, e já repetindo as palavras que o deputado António Pinheiro há pouco disse, foi para mim também uma grande honra, primeiro ter sido eleito pelos vilacondenses para a Assembleia de Freguesia e depois ter sido eleito pelos meus colegas, deputados da Assembleia de Freguesia, para exercer o cargo de Presidente desta mesa. A todos, muito obrigado mesmo. Finalmente, gostava de pôr a aprovação da ata desta reunião por minuto. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Um grande abraço a todos. As maiores felicidades.